Vamos responder aqui ao nosso eterno Agostinho Carrara, né? Tá aí falando sobre cristianismo. A gente vai conferir o vídeo aqui, ver o que é que a gente pode tirar de edificação. Vamos lá? Vamos juntos? Pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade. E ninguém consegue me responder. Bom, o Pedro Cardoso, você tá ruim de religioso cristão do seu lado, né? Primeiro que eu já acho esse termo assim, religiosos cristãos, já parece tentar passar colar aí um rótulo de certo preconceituoso, um rótulo negativo, um rótulo pejorativo, né? Mas bom, se os religiosos cristãos do seu lado não conseguem responder em que a morte de Jesus salva a humanidade, eles estão ruins, tão fraquinhos em Pedro Cardoso, tão fraquinho de Bíblia, tão fraquinho de conhecimento. A morte de Jesus, ela salva a humanidade porque o preço do pecado é a morte. E morrendo a gente não podia fazer mais nada. Todos pecaram. Não existe um justo, um sequer, né? Destituídos estamos da glória de Deus. Então, quando Deus ele impôs que o salário do pecado seria a morte, né? Ele decidiu isso em seu coração, ele é fiel à sua palavra, ele não muda, ele continua amando a humanidade do mesmo jeito. Então ele encarna, ele vem na pessoa de Cristo, Cristo é Deus, e ele morre a nossa morte. Ele paga o preço que ele mesmo decidiu que tinha que ser pago. É por isso que a morte de Jesus salva a humanidade, a todo aquele que crê. E aí, quando Deus olha para a humanidade com sua justiça, né, ele passa pela misericórdia e enxerga Cristo. Porque por misericórdia ele pagou o preço por nós. E enxergando Cristo, a humanidade está salva, porque Cristo foi justo. Entendeu? É por isso. Vamos para frente. Os religiosos não conseguem responder o básico, tá complicado. O que salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. É, tá certinho, tá? De fato, Deus pede a nossa vida. Ele nos criou primeiro porque nem é nossa para que nós possamos dar. Quem nos deu a vida foi Ele, a vida pertence a Ele. Então, Ele está pedindo de volta o que é dele. E não é pedir a nossa vida como Cristo a deu na cruz. Não, não mais. É porque a morte de Cristo nos torna de novo aptos à eternidade. E desse lado da eternidade aqui, nesse curto período de tempo de 70, 80 anos, a gente proclama o evangelho a toda e qualquer criatura, a gente proclama arrependimento, mudança de vida. Esse restinho de vida que nós temos aqui, a gente entrega para Ele, anunciando a sua salvação, o seu plano, a sua misericórdia, o seu amor. Né? É exatamente isso aí, tá? Ele pede a nossa vida e a gente entrega, porque entendemos que a eternidade já foi paga, tá? Diferente de Cristo, que disse que ninguém tira a vida dele, ele mesmo dá, a gente não pode fazer isso. A gente simplesmente vive o nosso tempo aqui, proclamando o evangelho a toda criatura e servindo ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Tá? Ele realmente pede a nossa vida, ele pede a nossa vida, tá? Ele tá certinho aí. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo, que é um masoquismo de origem cristã muito profundo, mas de um cristianismo que eu reputo. Parou. É livrar o povo brasileiro desse masoquismo. Masoquismo. É preciso ter uma nova concepção do cristianismo. Rapaz, acho que passou de arrogância aí, né? São mais de 2000 anos aí que Cristo foi crucificado. A sua igreja prevaleceu ao Coliseu, a sua igreja prevaleceu às noites iluminadas por cristãos incendiados em cruzes em Roma. A igreja tem prevalecido sobre toda e qualquer perseguição, mas agora temos que ter uma nova percepção do cristianismo. Uma nova percepção do cristianismo. É um cristianismo que você, Pedro Cardoso, reputa equivocado. Então, entendi. Você, não sei há quanto tempo você lê a palavra, estou pegando um corte de vídeo.
Né? Então você reputa o cristianismo equivocado. A gente está errado. Quem sabe como é que se vive o cristianismo é você. Ok? Vamos lá, né? Porque até então a gente vive um masoquismo, né? O povo brasileiro está vivendo um masoquismo cristão. Tá não, tá? Não tá não. Meu Deus. Equivocado. Equivocado. Jesus perdeu quando morreu. Ele não ganhou. A humanidade perdeu. Se Jesus não tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Mais um pontinho aqui. Jesus perdeu? Não, não perdeu não, Pedro Cardoso. Jesus não perdeu não. Jesus ganhou, tá? Até porque ele continua sendo Deus e ele ressuscitou. Você manda, né, você reputa, né, uma nova concepção do cristianismo, você reputa um cristianismo equivocado. De fato, se você vive um cristianismo ou pensa o cristianismo como um Cristo que morreu, aí já era, né? Aí acabou. Só que Cristo vive, Pedro Cardoso. Cristo reina. Ele é Deus, ele é Senhor e ele voltará. E sim, ele ganhou. Ele ganhou toda a humanidade que entender que ele é Salvador e Senhor. Ele ganhou toda aquela alma que se arrepender, confessar os pecados e mudar. Ele ganhou toda aquela alma que vai ter uma nova mente e viver de uma nova maneira nesse pouquinho de tempo aqui, mais uma vez proclamando o Evangelho. Ele mesmo diz que aqueles que Deus os deu na mão, ele não perde um sequer. Ele não perdeu, ele ganhou. A morte na cruz é a nossa vitória. A morte na cruz é o triunfo da justiça, amor e soberania de Deus sobre a maldade e pecaminosidade humana. Cristo ganhou sim, Pedro Cardoso. Ele ganhou. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje permanentemente um carrasco, entendeu? Não. E não um homem feliz. De que maneira? Não. A gente não deseja um carrasco, não, Agostinho. A gente entende e vive um Deus que é amoroso. E um Deus que morreu no nosso lugar, a morte que nós já merecíamos. Agora, se você entende por carrasco ou alguém cruel, aquele que quer santidade para seus filhos, aí é uma questão de opinião e, do meu ponto de vista, é bem deturpada a sua. Sem santidade ninguém verá a Deus, e o que Deus quer é um povo santo. O que Deus quer é um povo de fé, que ama, que tem justiça. Um povo que não julga segundo os próprios juízos, mas de acordo com a reta palavra. É isso que Deus quer. Tá? E isso não é ser carrasco, não, Pedro Cardoso. Isso é amor. Isso é cuidado. Isso é o Pai na eternidade querendo que seus filhos obedeçam porque sabe o que é melhor para eles. É exatamente isso. Tá? Vamos continuar. O holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros. Por que isso faz dele um cordeiro que livra o pecado de todo mundo? Não é verdade? É verdade sim, tá, Agostinho? Ele é o cordeiro que tomou sobre si nossas dores e transgressões. Através de suas pisaduras fomos sarados. Em que isso faz dele um cordeiro? É o cordeiro prometido desde a escravidão do povo de Deus no Egito. Onde antes, quando o anjo da morte passou pela terra do Egito, e antes de entrar na casa vislumbrou o sangue nas portas, e foram salvos aqueles que estavam dentro da casa. Hoje, quando a justiça de Deus passa sobre nós, e no grande dia, quando a justiça de Deus vier para a terra, antes de olhar para a gente, ele vai olhar o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, e salvará todo aquele que está debaixo da proteção desse sangue. É por isso que ele é o Cordeiro perfeito, predito desde o Antigo Testamento e imolado há 2000 anos atrás, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que o preço do pecado, que é a morte eterna, fosse pago. Claro que continua todo mundo pecando. Ele não voltou ainda para estar somente com aqueles que serão perfeitos e restaurados no Espírito Santo. Ele ainda vive e o plano de salvação ainda está em execução. Todo mundo pecando, não livrou o pecado de ninguém. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Então esse é o apelo que eu faço a quem é cristão. Ah, obrigado pelo apelo, Agostinho. Se a vida dele é que é o exemplo e não a morte, é porque ele vive que a gente é cristão. É porque ele vive, tá? Se ele está morto para você, e no cristianismo que você reputa é equivocado. Então, pelo que eu estou percebendo,
você reputa um cristianismo com Cristo morto como se fosse qualquer homem. Não era. Cristo é Deus e Ele vive, reina e reinará para sempre. Vamos lá. Se mire na vida Ele e vive. não na morte dele, não Ele na morreu para pagar os nossos ressurreição, pecados. mas nos Opa! exemplos dados em vida. Peraí. Ele sabe que ressuscitou, ele continua argumentando, então ele fala muito na morte, mas ele sabe que ressuscitou. Só que a gente não foca na ressurreição? Claro que foca. Ah, claro que foca. Por quê? Porque a ressurreição é o alicerce de nossa fé. O apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Então, sim, você pode reputar aí qualquer cristianismo, mas eu fico com o meu cristianismo equivocado, onde a morte e ressurreição de Cristo é promessa cumprida, é palavra de salvação para todo aquele que crê. Tá? E seguimos o exemplo dele em vida porque ele vive. Tá? Ele vive. São exemplos de quê? De tolerância, de compreensão, de perplexidade, de instigação intelectual. Parou aqui. Os exemplos de Cristo é de tolerância, de compreensão, de perplexidade intelectual. O que isso quer dizer? Que Cristo tolera o pecado, a maldade humana? Ou que ele compreende a maldade humana e, ó filho, continue aí roubando, continue adulterando, continue com mentiras, continue com falsidade, continue sendo uma péssima pessoa porque eu compreendo. Ou não, Agostinho Carrara, não. Acho que o Agostinho Carrara é melhor que o Pedro Cardoso nesse fato, então, falando de cristianismo. Eu lembro que o personagem, quando ia explicar alguma coisa que ele não sabia, ele se embaralhava nas palavras e acabava só fazendo som sem dizer nada. E perdeu uma oportunidade aí, Pedro Cardoso. Mas continue buscando o cristianismo, tá? Continue buscando crentes que pelo menos leiam a Bíblia, né? Para que você possa ter em volta de você religiosos cristãos que possam pelo menos responder em que a morte de Cristo salva o pecado do mundo. Porque ele é cordeiro. E por que a gente continua acreditando? Porque ele não ficou morto não. E você mostrou no vídeo que sabe disso, né? Ele vive e ele reina. Mas como cristãos a gente tem que estar atento, porque vê quanta sutileza na maldade. Vejam quanta sutileza e eloquência, tá? O cara é um comunicador nato e ele vai misturando aí um engodo junto com a palavra e vai distorcendo aqui e ali, sabendo que Cristo ressuscitou, ele refuta o tempo inteiro a morte, refuta o tempo inteiro que a morte de Cristo não é vitória e vai tentando argumentar ali de uma maneira que parece que está sendo genial e que se de fato crentes não leem a palavra, como eu acho que os que estão em volta dele não leem, fica difícil. Mas a gente continua servindo ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo, porque Ele vive, Ele reina. E sim, Ele morreu por nossos pecados. Foi através de suas pisaduras que fomos sarados, com o Cordeiro predito. Desde o princípio, desde que o Senhor, na eternidade passada, decide olhar para o universo e dizer que haja. Amém? Que Deus nos abençoe. Que continuemos servindo ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo.